8 horas, você está acompanhando aqui as notícias mais importantes desta manhã e nós vamos entender um pouquinho a questão relacionada à chamada dupla nacionalidade. O senador Carlos Viana, que é senador pelo Podemos de Minas Gerais, aqui conosco. Senador, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil. Uma satisfação poder revê-lo. Eu que, por formação de jornalista, reconheço aqui seu fã, né, do trabalho que você desenvolve há tantos anos. Parabéns. Muito obrigado em nome da nossa equipe aqui. Muito obrigado, senador. Senador, conheço o caso de uma moça que obteve a cidadania francesa e aí depois o marido dela quis também. Mas ele teria que abrir mão da nacionalidade brasileira para que o governo da França lhe desse a cidadania francesa. Como é que fica essa história da chamada dupla nacionalidade que você tem tratado aí no Senado? Bem, neste caso específico, ele vai ter que seguir as regras que o governo francês exige para a concessão da cidadania naquele país. Mas a partir da aprovação da nossa proposta de emenda constitucional que tivemos aqui, que vai ser promulgada pelo Congresso na primeira reunião que for convocada para as duas casas, ele não perderá a brasileira. Pela lei vigente, que ainda está aí, mas que se encerra a partir da nova legislação, ele perderia a brasileira e, naturalmente, depois teria muita dificuldade de conseguir, teria que buscar a justiça. Mas hoje, o direito à cidadania brasileira não será perdido, ainda que em caso dele abrir mão lá na França para que ele possa receber lá. Agora, se ele espontaneamente vier ao Brasil e pedir que a cidadania dele seja extinta, que o CPF dele seja deixado, né, que seja anulado, aí sim ele deixa de ter o uso dos direitos brasileiros, mas não perde futuramente o direito de voltar ao país e buscar novamente viver e com a documentação todo em dia na nossa pátria. Senador, isso é bastante importante, né? Haja vista que hoje tem muita gente que busca, até por causa das suas raízes familiares, né? A nacionalidade também dos seus avós, dos seus bisavós, etc. Quer dizer que, portanto, está garantido para eles também que eles continuarão tendo a nacionalidade brasileira. Olha, a lei brasileira, a Constituição de 88, ela trouxe um princípio muito antigo. Veio lá do final do século XIX, início do século XX, em que as nações, por questões de guerra, segurança de fronteira, elas exigiam que o cidadão abrisse mão dos vínculos que deixou para trás. Hoje o mundo é muito moderno, hoje nós temos trabalhadores que dentro de casa no Brasil exercem atividades em qualquer parte do mundo, é a mesma coisa de fora. E nós temos milhares de brasileiros que foram trabalhar no exterior, buscar melhores oportunidades e para viverem em paz lá, tiveram que buscar a sua documentação de permanência e, em consequência, a sua cidadania. Nós estamos agora dando a oportunidade àqueles que, por exemplo, moram nos Estados Unidos, são cidadãos. A lei no Brasil dizia ele perdeu a cidadania, porque ele está lá já cidadão de outro país. Isso não vai acontecer mais. Eu entendo que nós estamos modernizando essa relação. Quando a família, por exemplo, no Espírito Santo, que é uma região de uma imigração italiana muito forte, o neto do italiano, ele ainda tem direito à cidadania do avô ou em qualquer época. Ele não era atingido pela perda de cidadania brasileira, porque ele tinha um direito natural a pedir lá o passaporte de outro país. Mas no caso, por exemplo, de portugueses, que o bisneto já não tem mais o direito, e o brasileiro consegue a cidadania, ele poderia perder em nosso país. Hoje, isso não vai mais acontecer, e somente se a pessoa pedir que ela deixe de ser brasileiro. A Constitucional, então, deve ser sancionada pelo Congresso Nacional. Já tem data marcada ou não? Não, ainda não. Nós estamos aguardando o presidente do Congresso marcar uma nova reunião. Há uma dificuldade grande, porque nós temos aquele requerimento da CPMI, que investiga os atos do Supremo, que conseguiu as assinaturas necessárias e que está, de certa forma, trancando a pauta em busca de uma negociação. Mas como os parlamentares que assinaram, ao que parece, não estão retirando as assinaturas, nós estamos aguardando até que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, marque essa reunião para que a gente possa promulgar e dar mais tranquilidade àqueles que estão com pedidos de cidadania, que não tinham direito natural, ou aqueles que já vivem lá fora e que esperam
a manutenção do passaporte brasileiro, Heródoto. Senador, pela oportunidade, já que você falou, os trabalhos estão então obstruídos nesse momento no Congresso Nacional, no Senado, pela oposição? Estão. Desde ontem, há uma obstrução de boa parte dos partidos de oposição, e não é contra o governo, né? Os partidos estão numa manifestação, naturalmente, aproveitando a onda de indignação que está entre nós senadores com relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos conversado com muita firmeza, estamos esperando uma ação da presidência da Casa no sentido de buscarmos um novo limite entre os poderes, o Heródoto. A Constituição de 88, ela deu ao Supremo Tribunal Federal uma proteção muito grande contra, inclusive, o passado, a questão de golpes militares e tudo isso. Só que durante um período, os ministros, em sua maioria, usaram um princípio que nós chamamos de pesos, ou seja, quando chegava um limite que não tinha como dar uma resposta, o parlamento. De algum tempo para cá, existe o chamado ativismo judicial, que é uma expressão que eu uso, em que os juízes entendem o seguinte, os ministros, olha, não tem uma resposta na Constituição, o parlamento demora, então nós vamos dar a resposta. E começaram a surgir súmulas que estão tomando as nossas competências, ao nosso ver. Além disso, um novo passo que foi dado, a chamada hermenêutica. O que é isso? Está escrito na lei assim, os casos de aborto no Brasil são possíveis dessa situação. Aí vem o ministro e dá um relatório dizendo o seguinte, não, a lei mudou, a sociedade mudou, o contexto mudou, a lei é antiga, nós agora vamos permitir em todo caso. Olha, quem tem que decidir se vai mudar ou não somos nós congressistas. Nós é quem temos de dizer. Então, esse sentimento de que nós precisamos de um reequilíbrio está muito forte entre os senadores e eu tenho assim observado que cada dia mais se juntam outros na expectativa de que a gente, com muita responsabilidade, transparência, a gente consiga fazer um novo pacto para que os poderes voltem a conviver harmoniosamente no país. Vamos acompanhar. Senador, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Obrigado a você, parabéns, Heródoto, a toda a sua equipe. Muito obrigado. Nós agradecemos ao senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Deixa eu contar um bastidor rapidamente para você. Qual era o mote dessa entrevista? Perda da nacionalidade brasileira, não é isso ou não? Aí, de repente, ele me coloca um assunto como esse no ar. Conflito entre poderes. O caso do aborto é um dele, acabou de falar. O outro é confronto das terras indígenas. O outro... E acabou de dizer que os trabalhos estão parados por obstrução. E alguns... Acabou de contar aqui. Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode opinar qualquer coisa sobre o que ele falou, sobre a condução da entrevista, se gostou, se não gostou, se eu misturei os assuntos, enfim, é que eu achei que seria relevante. Agora você avalia. Manda aqui, né? Manda aqui os seus comentários. Ácidos, inclusive.